O vídeo de hoje é sobre a importância do ônus da prova no processo penal e a participação do acusado. Uma questão importantíssima no processo penal é a valoração da prova produzida, que acaba sendo analisada pelo juízo e sendo refletida, obviamente, em sua sentença. Eu sou Márcio Guilherme, advogado criminalista em Belo Horizonte, e vamos falar de forma rápida e bem objetiva sobre a importância do ônus da prova no processo penal e a participação do acusado. Existe uma luta entre prova produzida em juízo e o controle epistêmico que permeia a sua admissão, produção, valoração e decisão, sendo importantíssimo frisar da necessidade do controle rígido de sua admissão e produção para que não haja falta de precisão e obscuridade tão comum em sentenças que têm como alicerces o dito decido conforme a minha consciência. A existência intrínseca entre prova e decisão judicial produz algumas vezes fenômenos ou mesmo um mecanismo bizarro, que necessitam de controles mais rigorosos para que se evite o autoritarismo judiciário, em que muitas vezes nos deparamos com juízos que não estão acostumados a terem suas decisões questionadas, pois ao advogado existe uma barreira que devemos questionar e entender como se chegou àquele raciocínio o nobre magistrado. Com isso, é necessário estabelecer as regras de admissão e produção da prova, sua qualidade e credibilidade, sendo importante entrar no tema do standard probatório. Mas afinal, o que é o standard de prova? Vamos lá. São os critérios para aferir a suficiência probatória. O quanto de prova é necessário para proferir uma decisão ou grau de confirmação da hipótese acusatória. E o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão. O standard é preenchido quando atingido o grau de confirmação do padrão adotado. Então, quais são os principais padrões standard adotados? Vamos lá. Primeiro, prova clara e convincente. 2. Prova mais provável que sua negação. 3. Preponderância da prova. 4. Prova além da dúvida razoável. Sendo o mais exigente standard é a prova além da dúvida razoável, sendo, portanto, utilizado na sentença penal e os demais no âmbito civil e administrativo. O standard probatório pode mudar conforme a fase procedimental, ou seja, ele é menos rigoroso para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. E é por isso que o Código de Processo Penal fala em indícios razoáveis, indícios suficientes para decisões interlocutórias, com menor exigência probatória nesse caso. A gente chama de rebaixamento de standard. A gente pode admitir o rebaixamento de standard conforme a fase, mas não conforme a natureza do crime, sendo importante a gente frisar que é um grande erro supor que determinados crimes, seja pela gravidade ou complexidade, admitam menos prova para condenado que outros. E é absolutamente errônea a prática de supervalorizar, vamos dar um exemplo aqui, a palavra da vítima em determinados crimes, como violência doméstica, crimes sexuais, crimes contra o patrimônio mediante violência ou grave ameaça. E admitir a condenação exclusivamente com base na palavra da vítima, ou quase exclusivamente quando se recorre às testemunhas de ouvir dizer, que nada viram, mas ouviram, e a palavra da vítima, nesse caso, ainda que não pareça que está condenando, mas com base na palavra dela,
se mostra um rebaixamento não justificado e não autorizado do stander probatório. Até porque a presunção de inocência não é maior ou menor conforme a natureza do crime. O stander probatório, ou além da dúvida razoável, ao consagrar a presunção de inocência, fez o legislador constitucional uma escolha política processual importante. A presunção de inocência é concebida como norma ou regra de tratamento, norma probatória e norma de juízo. O indúbio pro réu é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso de prova robusta que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição é a única opção. E essa opção também é fruto de uma determinada escolha no tema da gestão do erro judiciário. Na dúvida, preferimos absolver o responsável do que condenar o inocente, pois ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio, o indúbio pro réu, a Constituição e a Convenção Americana adotam o stander probatório de além da dúvida razoável, que somente se preenchido autorizam uma sentença condenatória, se mostrando um importantíssimo mecanismo de controle e redução de danos, pois a decisão destituída de razoáveis argumentos é decisão absurda e abusiva, que viola o Estado democrático de direito. E nesse caso fica a dica para os colegas advogados e estudantes de direito. E se você gostou do vídeo, dá uma curtida aqui e se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado e um forte abraço para todos.